Olá, estamos começando agora uma edição especial do Questão de Opinião, programa de política, economia e discussões de tudo que concerne ao Ceará, da TV Opinião. Estamos aqui hoje recebendo o governador do estado do Ceará, Eumano de Freitas, né? Quadro histórico do Partido dos Trabalhadores aqui também, que é, como a gente vai entrar nesse tema aí, também é importante fazer essa localização. E a gente está hoje com um time de colaboradores aqui da casa, né? E eu queria primeiro dar as boas-vindas ao governador, e antes a gente passar as perguntas para os nossos colegas aqui. Bom, primeiro agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui para conversar com pessoas tão inteligentes, capacitadas. Boa tarde a todo mundo. Vamos aqui poder dialogar, conversar sobre o que temos realizado, os desafios que o Ceará tem, no meio de um processo político eleitoral, uma parte já realizada, outra parte para concluir no domingo. Então vamos aqui conversar e trocar opiniões e ideias. Bacana, governador. Queria primeiro começar aqui nas perguntas com o meu colega, o Rodrigo Rodrigues, que é o nosso editor multimídia aqui do jornal, né? Uma das pessoas também que está acompanhando de perto essa questão das eleições e a nossa cobertura política. Vamos lá, Rodrigo, abrir as perguntas. Perfeito. Para a gente começar, governador, eu queria voltar um pouquinho, antes desse processo eleitoral, né? Falar de um programa que o senhor vem apostando muito firmemente e que, na minha opinião, é um acerto muito grande do governo do estado, que é o programa Meu Celular. Foram entregues já quase 4 mil aparelhos, né, dá uma média de 22 aparelhos recuperados por dia. E o senhor, como teve um evento essa semana, né, o senhor entrega o aparelho nas mãos da pessoa que teve o celular furtado, né, roubado. Queria que o senhor falasse assim, qual foi o start para chegar nessa política, né? E por que ela é tão importante para a população entender o conceito de segurança pública e como o Estado chega para apoiar justamente nesse ponto que é tão criticado muitas vezes. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. E no contexto mais geral, segurança pública é o maior desafio do país hoje. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. E vamos trabalhar muito intensamente ainda para reduzir os índices. Tem reduzido, mas como o índice é muito elevado, mesmo que a gente tenha reduzido, o índice é muito alto, tem que trabalhar ainda mais e vamos trabalhar ainda mais de maneira incansável para garantir paz e tranquilidade ao povo cearense. O programa Meu Celular, na verdade, ele surgiu de uma conversa minha com o governador do Piauí. Ele já tinha implantado esse programa lá e entendi que era muito, muito exitoso e uma fórmula simples. Basicamente, todos os boletins de ocorrência de furto ou roubo de celular, você apurava qual era o e-mail que o aparelho tem, ou seja, todo aparelho de celular tem um código que se dá o nome de e-mail. E esse aparelho, muitas vezes é furtado ou roubado, e ele é vendido para alguém. E a pessoa compra outro chip e coloca o chip no celular. Então o que a Polícia Civil fez, com um apoio do Poder Judiciário, que é importante destacar, com uma decisão judicial, as operadoras informaram a polícia quem é que está agora com aquele celular. E com essa informação, a Polícia Civil envia uma mensagem dizendo que a pessoa que comprou devolva o celular de maneira voluntária ou ela terá que ser, efetivamente, terá uma busca e apreensão e a polícia vai lá fazer a recuperação do celular porque ela efetivamente comprou ou adquiriu um celular furtado ou roubado. Grande parte das pessoas devolve o celular. Então, em 6 meses, nós começamos dia 2 de abril, em 6 meses nós recuperamos 3.849 celulares, já entregamos ontem 600, já tínhamos entregue 3.100 e tanto. O fato é que nós entregamos já quase 4.000, recuperamos e entregamos aos donos, às donas, gente que fazia 1 ano, que tinha o celular roubado, 2 anos, nem esperava mais pegar de volta. E nós estamos muito animados porque se nós recuperamos 4.000 em 6 meses, e nós vamos continuar e vamos intensificar o trabalho, além da alegria de devolver o celular à pessoa, nós temos uma consequência que eu considero muito importante. É desestimular o crime do furto e roubo de celular. Por quê? Porque nós estamos localizando, nós perguntamos à pessoa que vem entregar o celular de quem ela comprou. E nós vamos encontrando uma verdadeira rede de comércio de celular furtado e roubado. Nós já tivemos operações em alguns locais da cidade prendendo pessoas que integram quadrilhas que compram, fazem crime de receptação e vendem esse celular. Então nós vamos desbaratando quadrilhas desse ramo. Eu estava fazendo ontem uma conta simples com o nosso delegado-geral de Polícia Civil. Foram 4.000 celulares. Se eu colocar, digamos, R$2.000 a média, porque eu tenho iPhone caro, eu tenho outros aparelhos também caros.
Se eu colocar 2 mil a média de um aparelho de celular desse, é 8 milhões de reais. Então, efetivamente, tem gente ganhando dinheiro com esse furto e roubo de celular. Então, nós vamos também desbaratando essas quadrilhas e, na medida que a gente vai avançar, efetivamente, as pessoas vão ficar com maior cuidado de comprar um celular que aparentemente está muito barato, é uma grande oportunidade. Pode ser uma grande oportunidade dela jogar dinheiro fora, porque eu espero que as pessoas fiquem mais alertas e quando alguém sair oferecendo ou tiver uma promoção grande demais, ela vai ficar, pode ser que aqui seja furtado ou roubado, e aí ela não vai adquirir. Então nós vamos desestimular esse mercado criminoso de furto e roubo de celulares. Então a nossa expectativa é que isso vai gerar uma diminuição grande de furto e de roubo de celulares no estado do Ceará. Depois do programa, em setembro, comparado com o ano passado, a diminuição de furto e roubo é de 27% de celulares. Portanto, caiu 1/3. E creio que vai cair ainda mais com o programa que nós estamos implementando no estado. O governador, antes que eu dê passar para os colegas, eu queria que você fazer uma questão complementar. Até a gente estava discutindo aqui um pouco. Inclusive, é uma ideia que você tem batido, que você tem defendido e tudo, que é exatamente desse combate ao crime a partir de um sufocamento, né, dessa estrutura financeira, né? Porque a gente sabe que o crime, ninguém está cometendo crime porque é mal, na verdade é uma indústria que move dinheiro e tal. Então tem essa questão de coibir realmente, como você está fazendo essa política, me parece, e a política também do rastreio das motos, de coibir esses crimes de receptação, de coibir essa situação, e fora essa outra situação de que você tem a possibilidade da polícia articulada com outras instituições de sufocar, né, digamos assim, a estrutura financeira que mantém o crime organizado. Para enfrentar o crime, efetivamente nós precisamos de muitas ações. Nós precisamos de polícia mais fortalecida. Nós já contratamos 1.400 policiais militares e nós vamos abrir concurso até o final do ano para a Polícia Militar. Nós chamamos 426 policiais civis. Estamos anunciando até o final do ano o edital na praça para concurso para delegado, inspetor e escrivão. E vamos fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros. Nós saímos de 135 profissionais da área de inteligência da Segurança Pública do Ceará para mais de 730 profissionais que fazem trabalho de inteligência, exatamente tendo como prioridade a busca dessas organizações criminosas, identificar os seus chefes, para que a Polícia Civil investigue e prenda esses chefes. Então nós vamos continuar nesse enfrentamento e avançando. Precisamos de uma aproximação maior com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Eu tenho situações como de alguém que vai lá no Barroso, dá um tiro numa praça, uma mulher baleada, e essa pessoa tem 6 homicídios nas costas. Então, e está solta. Então, efetivamente, nós precisamos muito de uma profunda alteração em um pacto no país pela segurança pública, que, na minha visão, só terá êxito se nós fortalecermos as forças de segurança, elevarmos as políticas sociais nos bairros onde essas organizações mais atuam e buscam aliciar a juventude, e muita ação comum do governo federal com governos estaduais, mas com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público. No Ceará, nós prendemos 83 pessoas por dia. É a nossa média no estado do Ceará. Portanto, nós não prendemos pouco. Nós atuamos muito, os policiais atuam muito. Então nós precisamos discutir por que é que a gente prende tanto e a violência continua. Então não é só a ação policial, e olha que nós vamos aumentar a ação policial, mas nós precisamos ter efetivamente alguma alteração mais profunda. Por exemplo, na minha opinião, nós precisamos encontrar consenso entre os poderes de que tem pessoas que efetivamente são perigosas. E que não é porque ela tem um bom comportamento dentro do presídio, passou 10 anos ameaçando gente, mandando matar gente, ameaçando a comunidade toda, aí é presa, passou um ano dentro do presídio, comandando às vezes os outros, porque ele é o chefe da organização criminosa. Aí, bom, ele tem bom comportamento. Ah, não, então progride o regime dele. Está errado. Se ele é uma pessoa perigosa, chefiou o tráfico por anos, tem que ficar preso, porque ele solto, é certo que vai ameaçar pessoas, movimentar o crime, chefiar a organização criminosa. Então nós precisamos ter alteração legislativa, nós precisamos ter ação comum com o Poder Judiciário e com o Ministério Público para ter chance de êxito no enfrentamento a organizações criminosas que são muito poderosas, espalhadas em vários setores da sociedade. E se nós não estivermos unidos, nós vamos ter muita chance de ser derrotados. Então, eles já avançaram muito, as comunidades ameaçadas. Nós trabalhamos muito nos territórios para enfrentá-los, mas não resolvemos isso apenas com a ação policial do Estado. Nós vamos continuar investindo muito, o Ceará vai ver cada vez mais policial na rua,
o Ceará vai ver cada vez mais políticas sociais, especialmente para a juventude, para ela não ser aliciada pela organização criminosa, mas eu sei que isso é importante, mas não dá conta de tudo. Eu preciso da ação junto com o Judiciário, com o Ministério Público, e eu preciso de uma legislação que faça com que o juiz tenha a condição de manter essa pessoa presa. Governador, são duas questões que eu gostaria de fazer. Primeiro é o seguinte, qual é o perfil desses 83 presos em ocorrências diárias no Ceará? Porque a gente imagina que pode ter nesse meio, a gente costuma até ver gente perigosíssima mesmo de facção, ou aquele cara que dá 6 tiros lá na Praça do Barroso, como o senhor citou. Mas também a gente imagina que possa haver aquele que tenha cometido um dolo menor, né, de menor potencial. O senhor tem esse perfil dessas pessoas, dessas 83 pessoas que são presas? E a minha outra questão é a seguinte, o senhor falou do Ministério Público, falou do Judiciário, e a relação, o diálogo com a Casa Parlamentar, ou com as casas parlamentares, como considerar também as câmaras municipais. Como é que está o diálogo da segurança com os parlamentos? Roberto, primeiro o seguinte, no diz respeito ao enfrentamento ao crime, fundamentalmente envolve casas parlamentares federais, porque o direito penal, o direito processual penal e o direito da lei de execuções penais, ela é toda a legislação federal, os estados não legislam nessa matéria. Então, fundamentalmente, é Câmara dos Deputados e Senado Federal. Por isso, estou muito ansioso que o presidente Lula convoque a reunião com os governadores para discutir o Pacto pela Segurança Pública. E a minha alegria é se lá da reunião estiver o presidente da República, mas estiver o presidente do Supremo, estiver o presidente do STJ e estiver o presidente da Câmara e do Senado. Porque isso é muito importante para que a coisa efetivamente tenha um resultado prático e de alteração do sistema penal brasileiro para aquilo que nós precisamos construir. O perfil das pessoas que prendemos, hoje, grande parte dos crimes são jovens da periferia que foram de alguma maneira aliciados por organizações criminosas. Jure homicídios no Ceará hoje, mais de 90% de quem é preso porque praticou crimes de homicídio é pessoa que está vinculada à organização criminosa. Os demais, furto e roubo, aí eu não tenho exatamente quem está em organização criminosa e quem não está. Eu não tenho esse dado. Mas, fundamentalmente, são jovens pobres, jovens que foram aliciados por organizações criminosas, que muitas vezes também não tiveram a oportunidade, ou, nessa sociedade de consumo que temos, alguns fizeram a opção, talvez, de tentar garantir algum tipo de renda num caminho perigosíssimo, que, em regra, perdem a vida muito cedo, e às vezes também por falta de oportunidade, que a nossa sociedade ainda não garante dar oportunidade a todos esses jovens. É por isso que eu tenho como meta no nosso governo que 100% das escolas do Estado sejam em tempo integral. Nós já estamos com 75%. Para eu chegar em 100%, eu preciso construir, o Estado precisa construir 138 escolas novas. Cada escola dessa custa mais ou menos de 12 a 14 milhões. Nós estamos falando, portanto, de um investimento de 1 bilhão e 400 milhões. Na construção, né? Para a construção. Mas a manutenção, grande parte do corpo docente nós já temos. Agora, e nós temos um Fundeb que garante o pagamento desses professores. Agora, o que nós precisamos é construir essas escolas. São escolas com 4 laboratórios, sendo 2 de informática, 1 de multiuso e 1 laboratório para química, física, biologia. Nós temos auditório, nós temos quadra coberta, nós temos bibliotecas. Então, são escolas efetivamente em condições de dizer aqui é uma escola de tempo integral. Então, nós queremos, até o final do governo, ter as 138. Então, já estamos construindo 30, tem 41 que eu vou dar ordem de serviço até final do ano, e no comecinho do ano eu vou dar ordem de serviço do restante, que nós estamos nesse momento fazendo os projetos, já temos todos os terrenos. Eu até agradeço, inclusive, aos prefeitos. Praticamente todos os prefeitos nos entregaram terrenos das suas cidades para fazer essas escolas, e no começo do ano que vem as 138 estarão em obras, e a partir de fevereiro ou março já começa a inaugurar essas 30 escolas que nós estamos nesse momento construindo. Então, para poder dar ocupação para essa juventude, nós estamos num projeto para formar 100 mil jovens na área de tecnologia da informação e comunicação. Um outro projeto para formar 100 mil jovens em energia renovável. Quando eu digo estamos, é porque já tem turma funcionando. Nós já formamos mais de 15 mil jovens na área de tecnologia da informação e comunicação, e nós estamos iniciando agora o curso com jovens de energia renovável em 6 municípios, onde as empresas de energia renovável estão instaladas. E com elas nós construímos qual é o profissional que elas estão precisando.
para que esses jovens formados possam ocupar as vagas de trabalho que essas empresas estão procurando contratar alguém. Então, o nosso trabalho é fortalecimento das forças de segurança e aumento de oportunidades para a nossa juventude. Então, o perfil, nós temos, portanto, por ser juventude, é garantir a oportunidade para esse jovem e, ao mesmo tempo, garantir que o crime organizado vai ter um enfrentamento duro e firme das forças do Estado. Agora eu queria pedir o Alberto Perdigão, nosso colaborador aqui, para fazer a questão ao governador do Estado. Muito bem, e faço com muito gosto. Eu tenho uma preocupação em relação à leitura que a população faz do esforço que o governo tem empreendido em relação à segurança pública. Intuitivamente, me parece que a população acha sempre que o governo não faz ou não faz certo e que nada vai dar certo e que não está dando resultado. Me parece injusto, não é? Pelo menos parcialmente injusto. E há também um confronto de poder entre o governo e o para-estado que vai sendo praticado pelos os grupos, as facções e milícias, né, que vivem do crime e têm um poder mesmo reunido. Então essas pessoas e as pessoas ligadas a essas pessoas, elas devem estar bastante insatisfeitas. Qual é a leitura? A opinião pública está melhorando em relação à visão que tem da segurança pública no Estado? Porque essa sensação de segurança, acreditem, é muito importante. É uma construção muito difícil, porque vai mexer na cultura. Compreende, governador? Então, assim, qual é a avaliação que o governo faz? Existe uma ingratidão? Não. Eu acho que tem uma vivência na realidade do nosso povo. Por mais que a gente fez até aqui, o cidadão que está lá no bairro, ele está com medo. E, portanto, ele julga a partir da vivência que ele tem. E eu não posso querer que ele julgue diferente. Eu tenho que ter humildade para reconhecer, primeiro, que o problema existe. Segundo, ter coragem para enfrentar o problema, não me esconder do problema, ao contrário, me agarrar com o problema e tomar as medidas necessárias para buscar superar os obstáculos que temos pela frente. E eu sei que eu não vou conseguir fazer essa vitória sozinho, querendo ser o salvador da pátria. Eu só vou conseguir ter êxito se eu me juntar com o Poder Judiciário, se eu me juntar com o Ministério Público, se eu me juntar com a Defensoria Pública, se eu me juntar com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, e se nós todos nos juntarmos no âmbito federal como um todo. A população sabe, no fundo, a população, ela reclama com razão, porque ela está insegura, mas ela também sabe que não é fácil resolver. Dá um exemplo, diferente da saúde, se eu não tenho um médico no posto de saúde, o sujeito é prefeito, ele contrata o médico, está resolvido o problema. O médico está lá, ele vai atender as pessoas. Na segurança, o povo sabe que não é assim. Ele sabe que se eu colocar um policial em uma rua, o sujeito vai fazer a ação criminosa em outra rua. Se eu colocar o policial nessa outra rua, ele vai fazer em outra rua. O crime é dinâmico. E nós estamos falando de organizações muito poderosas. O que a população faz, eu acho que está correto, é reclamar das autoridades e desse governador para que a gente faça ainda mais. Então eu não sinto que a população está sendo injusta, eu sinto que a população está fazendo um grito de socorro. E que o meu dever é trabalhar muito para dar ouvida a esse grito de socorro, é agradecer aos policiais que têm se dedicado muito. Eu aumentei as horas extras da Polícia Militar e Civil, eu aumentei as diárias, nós contratamos policiais, mas ainda é pouco. Nós precisamos fazer mais, e eu irei fazer mais, para poder, a população, ela vai se sentir mais segura. Quando ela estiver indo para o trabalho, no trabalho ela vê a polícia na rua. Ela começou a ver, mas ela sabe que precisa ver mais. Não é só ela ver, porque o bandido também vai ver. E quando o bandido vê a polícia, ele também pensa outra maneira de como é que ele vai poder agir. Porque ele também é gente, ele também tem medo, né? Então, e nós não temos nenhum tipo de temor para enfrentar. Agora, nós precisamos melhorar as condições de efetivo, de tecnologia. Nós estamos colocando o aparelho na moto do entregador agora que trabalha com a moto, mas eu quero fazer isso para quem tem moto. No futuro, todas as motos do Ceará têm um chip. Na hora que ela for furtada ou roubada, a pessoa liga no CIOP, diz a senha que só ela tem, e a polícia vai saber onde a moto dela está. E a polícia vai rapidamente operar para recuperar aquela moto e prender a pessoa que esteja com a moto ou que fez a receptação da moto. Então, nós agora estamos com o meu celular para recuperar o celular das pessoas. Nós estamos testando e já prendemos pessoas foragidas da justiça porque passaram em frente a uma câmera que nós temos que reconhece que ela passou em frente à câmera e que ela é uma foragida. E a polícia foi lá e prendeu essa pessoa. Então nós vamos continuar inovando, incrementando com tecnologia, incrementando com inteligência
E a população vai ser justa na hora que os resultados aparecerem. O que eu aguardo da população é que quando esses resultados melhorarem, ela vai mudar o seu julgamento. Então eu tenho que trabalhar muito para que a percepção, e não só a percepção, que a vivência das pessoas seja uma vivência mais segura. Nós estamos falando de 4 mil celulares que foram furtados ou roubados, de 8, 10 mil. Você imaginar 8 mil celulares roubados, é muito celular roubado e furtado. Então nós estamos devolvendo 4 mil, mas tem 4 mil que ainda não, tem lá 4 mil pessoas esperando que a gente possa agir. Então nós temos que ter muita humildade, muita seriedade e muito trabalho para que a população no futuro possa ter uma percepção real de que a segurança alterou. Então o nosso trabalho é para efetivamente garantir segurança pública à população. O governador, pegando esse gancho do que o Perdigão falou, da percepção da população, eu queria lembrar aí que tem um outro elemento, que é o que o senhor comentasse, que assim, a gente está falando aqui da percepção que a população tem de um fenômeno real, mas a gente sabe também que esses fenômenos, entre o fenômeno real e a percepção da população, também tem os discursos. Então o que a gente vai ter? Você vai ter, por exemplo, não vou dizer que é toda a oposição, mas tem uma oposição também que se vale desses problemas, amplifica ou fala de alguma coisa. Então assim, a gente sabe também que muitas vezes os problemas da administração pública, né, do executivo em particular, eles também têm um peso ali que às vezes não é tão fácil a gente mensurar o que é, mas que vem de uma oposição ao governo. Como é que se houver essa parte, o que é que o governo consegue fazer? Porque é tentando resolver o problema, mas também tem o outro lado dizendo que está acontecendo isso, que está não sei o quê. E não estou falando como crítica, mas eu falo realmente como uso político de um comentário, de uma crítica a uma situação. Eu acho que é normal que a oposição eleja os temas em que a população tem uma opinião crítica maior e coloque luzes sobre esses temas. Então, quanto a isso, eu não tenho nenhum tipo de... não vou reclamar da oposição. O que eu penso é que a sociedade olha para o governo e olha para a oposição e diz assim, tudo bem, você está criticando, mas você está propondo o quê? O que é que o governador ainda não fez que você faria? Eu acho que é muito perceptível que a oposição ela não tem uma solução para oferecer à sociedade. Então, a oposição diz, tem que ter mais policial. Nós contratamos 1.400, vamos lançar concurso para mais. Tem um policial, tem que ter mais condição. Nós já distribuímos 480 viaturas para polícias. E vamos comprar 1.500. A polícia tem que ser bem armada. Nós temos o melhor armamento do mundo com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Ceará. Eu não estou falando do mundo de maneira aleatória, não. Nós buscamos o melhor armamento de pistola que é utilizada pelo exército americano, pela polícia da Inglaterra, o que há de melhor no mundo, policiação internacional. Então nós estamos buscando mesmo, e a nossa polícia hoje é equipada. A história da Polícia do Ceará, por muitos anos, os policiais dividiam arma. Hoje todo policial tem sua arma, todo policial tem um colete, todo policial terá fardamento todo ano. Nós estamos distribuindo para os policiais um cartão que ele vai comprar seu fardamento todo ano, do comandante ao praça. Então nós estamos equipando, reformando batalhões, incrementando com a inteligência, com utilização de tecnologia, seja no celular, seja na moto, seja com câmeras de reconhecimento facial. Vamos continuar buscando novas tecnologias. Então o que eu acho que nós precisamos mesmo é de construção de uma unidade na sociedade para o enfrentamento ao crime. Eu volto a dizer, nós não vamos enfrentar e vencer o crime sem a união de poderes e de entes. Enquanto o governador do Ceará, o governador do Pernambuco, o governador da Bahia, estiver fazendo investimento em segurança e não estiver muito colado com a Polícia Federal, e com tudo que nós fizermos e prendemos perigosos, nós não conseguimos manter essa pessoa presa, nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos conseguir vencer se nós dissermos, olha, nós temos no Brasil 10, 15, 20, 30 mil pessoas muito perigosas. Essas pessoas nós vamos prender e vão ficar presas. Quando isso acontecer, se alterará a situação de segurança pública no Ceará e no Brasil. Agora, isso é uma construção que é muito importante que nós tenhamos, na minha humilde opinião, uma clareza. Nenhuma força política no Brasil tem a solução para a segurança pública. Nem a esquerda, nem a direita, nem o centro. E digo isso por quê? Porque o PT governou o país por 12, 14 anos. A segurança aumentou. O Bolsonaro, a extrema-direita, passou 4 anos. A violência continuou a aumentar. O que é que isso quer dizer? Que as nossas respostas não estão sendo suficientes para enfrentar organizações criminosas que são bilionárias, que movimentam bilhões de reais. Portanto, corrompem pessoas, corrompem sistemas,
movimentam com milhares e milhares de recursos uma multidão de jovens que estão sem expectativa e sem oportunidades. Então, se nós não tivermos isso como uma questão de Estado, do Estado brasileiro, como nós fizemos na pandemia, o Estado, a humanidade vai resolver, vacina e vai vacinar seu povo. É uma questão para todos, resolveu. Então, nós temos que tratar da mesma maneira. Nós precisamos unir o Estado brasileiro, independente das forças políticas que temos, porque, penso eu, que na segurança, se nós juntarmos o discurso que a direita faz de ser duro com o crime, e que eu concordo que tem que ser duro, com a política, a esquerda sempre falou de ter política social, se nós formos capazes de juntar ação forte do Estado contra as organizações criminosas e ação forte do Estado de políticas sociais, só que não é só poder executivo. Isso para mim está cada vez mais claro. Então, o judiciário não tem eleição. O Ministério Público não tem eleição. Então, o governador, se a segurança pública está mal, troca o governador. Mas o Poder Judiciário não. Então, nós precisamos construir consenso. Nós temos que fazer isso respeitando a autonomia do juiz, respeitando a autonomia do promotor. Ou seja, nós temos que construir um entendimento da sociedade com os poderes para dizer, nós vamos juntos derrotar o crime no Brasil. E, mesmo juntos, a tarefa será extremamente desafiadora para todos nós. Passar agora a pergunta para o Felipe Barreto, né, nosso repórter de política e tudo. Governador, eu queria fazer mais uma pergunta sobre segurança, né? Mas entrando também nessa questão das eleições, né? Aqui em Fortaleza vamos ter o segundo turno agora no domingo, dia 27, e os dois candidatos de partidos polarizados que acabam tendo também propostas polarizadas para a segurança, né? Você tem ali o Evandro com propostas mais nessas questões sociais, não muito ostensivas, né? No caso para a prefeitura, e você tem o André Fernandes com a ampliação do armamento, né? Sendo essa a proposta dele. Então eu queria saber com o senhor qual o senhor espera que seja o papel da Prefeitura de Fortaleza na segurança aqui da cidade, e também na sua resposta eu queria saber durante esses seus 2 primeiros anos como governador, né? E o prefeito Sarto em Fortaleza, como tem sido o papel da Prefeitura também na segurança aqui da cidade? Tem auxiliado nessa questão da segurança nas suas capacidades? Primeiro, a Prefeitura tem um papel relativamente limitado no sentido do enfrentamento ao crime, porque a guarda tem muito pouca condição de enfrentar. Nós estamos falando de uma guarda de 3, 4 mil homens. A Polícia Militar do Ceará tem 21 mil homens. Então nós temos 7 vezes mais. Quando eu vi o prefeito Sarto fazer um grande evento, para ele um grande evento, dizendo que agora a guarda ia enfrentar o crime em Fortaleza, com 200 guardas, se eu fizer a escala de um guarda, é 12 por 36. Então 200 significa 60 na prática. Então você imagina, 60 guardas municipais parados em Fortaleza, isso é quase nada para enfrentar o crime. Nós estamos falando de uma polícia militar que tem 21 mil homens. E nós não damos conta de enfrentar, eu estou com a ideia que nós precisamos aumentar. Então, eu só acho que essas coisas de mero marketing têm perna curta. A população sabe que isso não vai funcionar. Então, quando o candidato André fala que agora a guarda vai fazer isso ou aquilo, eu já vi esse discurso. Eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, que é um candidato que depois virou prefeito, Roberto Claudia, que quer fazer isso. Depois inventou uma torre, que não sei o que é que aquilo ajuda a enfrentar o crime em Fortaleza. A impressão que eu tenho que não serve para quase nada, para enfrentar o crime mesmo. Né? Porque se eu boto uma torre parada no local, é evidente que o bandido não vai ficar fazendo o crime na frente da torre. Ele vai fazer na rua seguinte que não tem a torre. Mas só uma pessoa, para não pensar muito, para não descobrir uma obviedade. Né? Então, foi a grande ação de segurança pública feita então pelo então prefeito Roberto Cláudio. As pessoas sabem da dificuldade. O que eu vi o Evandro falar, que eu acho que é correto, é você ter pilotões da guarda pelas regiões. Mas o que eu considero mais estratégico da prefeitura, ter uma guarda fortalecida. Se dependesse de mim, quiser ouvir o meu conselho, eu pegaria toda a guarda municipal e colocaria na rua. Colocaria a guarda nas praças, colocaria os guardas nas areninhas e eu sentaríamos o chefe da guarda e o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante do policiamento da capital. Reúne o sistema de comunicação da guarda com a polícia. As viaturas próximas de uma areninha, de uma praça, os 2 ou 3 guardas na praça, qualquer incidente, pessoa diferente, porque ele vai ficar naquela praça, aquela equipe, todo dia, ou dias que eles estiverem lá, apareceu uma pessoa diferente, viatura tal, tem situação distinta aqui na praça. A polícia se aproxima. Isso daria uma situação diferenciada de segurança pública em Fortaleza. Junto disso, iluminação pública, que a prefeitura pode ajudar muito. E terceiro, nós podemos dar as mãos para intensificarmos as políticas sociais em Fortaleza. Nós temos curso de formação profissionalizante para jovem.
Nós temos um crédito, o Ceará Cred, que nós já passamos de 200 milhões de reais emprestando. A Prefeitura também tem políticas sociais. Se nós pudéssemos cruzar as informações, vamos definir aqui, Fortaleza tem alguns bairros com maior índice de violência. Vamos chegar junto, Estado e Prefeitura, vamos aumentar as oportunidades para esses jovens. O jovem que está na escola de tempo integral, ele já está na escola de tempo integral e ele tem um pé de meia criado pelo ministro Camilo e o presidente Lula. R$200 por mês, se passar de ano, R$1.000. E o jovem que saiu da escola? E o jovem que já terminou o ensino médio e não conseguiu nenhuma oportunidade? Então vamos chegar nesses jovens juntos, vamos trabalhar juntos. Penso que isso sim seria ou será uma grande ação de segurança combinada, a Guarda Municipal com a nossa Força de Segurança e as nossas políticas sociais combinadas e articuladas. Governador, com licença, eu queria só cortar um pouquinho aqui. Mantendo ainda um pouquinho mais só nessa questão da segurança, o senhor fala com muita propriedade do aumento da mão de obra, do aumento do efetivo que atua na área de segurança pública. E para esse pessoal, o que é que está sendo pensado em termos de qualificação, capacitação e, sobretudo, saúde mental? Porque a gente sabe que são profissionais, são trabalhadores submetidos a muitas situações estressantes, muitas situações difíceis, que precisam ter um acompanhamento bastante atento para esse tipo de problema que acontece. Aí a gente tem vários e vários casos sim. que não vale a pena nem citar aqui, mas de policiais, de agentes de segurança que acabaram cometendo algum ato de violência, inclusive contra colegas. Como é que está se pensando nisso aí? Bom, primeiro eu agradeço muito a pergunta, que isso é algo muito importante, porque os policiais militares, como os policiais civis, vivem uma atividade muito estressante, com muito desgaste, e a saúde mental dos policiais é um dos grandes desafios que temos hoje no Brasil inteiro. Nós estamos estruturando todo um corpo de profissionais para a saúde mental dos policiais, por regional, por batalhão. Próxima semana mesmo, a Polícia Militar deve inaugurar equipes que trabalham a saúde mental dos nossos policiais, inclusive com veículos para esses profissionais trabalharem nos batalhões pelo estado inteiro. Então nós estamos muito atentos e vamos aumentar. Eu vou devolver para a Polícia Militar o Hospital da Polícia Militar e vamos contratar profissionais de saúde nessa área. Nós demos posse, na última vez que dei posse a 1.100 policiais, uma parte desses oficiais, que era praças e oficiais, são oficiais do quadro complementar de saúde da Polícia Militar. Então nós estamos reestruturando o quadro de saúde da Polícia Militar. No caso de psicólogos, inclusive também tem psicólogo no concurso, nós estamos contratando para poder fazer a assessoria do comando, no que diz respeito à saúde mental dos policiais. Mas eu sou da opinião que nós temos que montar uma rede até de profissionais da área particular, em que o policial possa escolher qual psicólogo que ele quer. Porque eu já fiz terapia com psicólogos, e é algo que faz muito bem a qualquer cidadão. Se todo mundo puder fazer terapia, seria muito bom. Eu aprendi que psicólogo só tem efeito a terapia se estabelecer uma relação de confiança. Então não pode ser uma pessoa, tem um psicólogo, mas tem que ser aquele psicólogo. Aí o policial vai lá, olha, não tem empatia. Evidentemente que não vai funcionar. Vai funcionar se tiver um profissional que tiver o relacionamento de confiança, que ele se sinta à vontade para poder relatar as vivências que ele passa como policial, ou como pai de família, ou como cidadão, como uma pessoa, para que ele possa efetivamente vivenciar na terapia e a sua melhoria enquanto saúde mental, que todos nós precisamos. Agora, um profissional que vive numa atuação absolutamente de risco extenuante, ele ainda precisa, certamente, mais em alguns casos. Então, o que eu quero é que a gente possa estruturar toda uma rede de apoio à saúde mental dos policiais. Nós já começamos e nós vamos ampliar. Do Rodrigo. Governador, acho que um tema que está na pauta do dia é a questão do uso da tecnologia e dos celulares especificamente na sala de aula. Um debate nacional que está sendo conduzido pelo ministro Camilo Santana, né? Queria saber, o Estado ele tem uma política de entrega de tablets, né? Foram entregues quase 30 mil tablets aqui para alunos da rede estadual. Como conciliar o uso dessa tecnologia específica dentro da sala de aula, ao mesmo tempo que o Estado consegue conscientizar alunos e professores para que esse uso não saia do controle, né, e não acabe sendo algo prejudicial? Bom, primeiro, o Estado do Ceará, nós hoje, vamos terminar daqui a algumas semanas, todos os alunos da escola estadual terá tablet com chip com conectividade. Nós estamos entregando esse ano 228 mil tablets.
e entregamos 26 mil notebooks aos professores. Então nós estamos com uma construção de escolas de tempo integral e a conectividade das escolas, o nosso cinturão digital. Nós vamos fazer agora o investimento, nós vamos ter internet em 100% das escolas com 400 gigas. Todas as escolas. Então nós teremos escola de elevada qualidade de internet, os alunos todos com tablet e os professores com notebook. É isso que nós estamos construindo. Os professores já têm os notebooks e os alunos nós estamos agora na entrega, apenas a empresa, como ela está entregando 220 mil, nós entregamos 33 mil no Cariri e 53 mil aqui em Fortaleza. E já vamos começar a entregar em outros municípios. Então, com isso, nós temos uma escola bastante conectada. Do que diz respeito ao uso de celular na escola, aí é uma opinião pessoal. Eu fui secretário de Educação e eu tenho uma opinião que é a seguinte: em sala de aula não cabe celular. Sala de aula é aula, discussão de conteúdo e relacionamento professor-aluno, ou aluno-aluno, né? Mas no intervalo, eu já não teria uma posição de proibir o celular. Porque eu acho que você tem um jovem de 15, 16, 17 anos, ele tem a individualidade dele, eu acho que se tem um intervalo de meia hora, eu não creio que vai fazer mal se ele está usando o celular, se ele vai jogar futebol, se ele vai jogar vôlei no intervalo, se ele vai jogar xadrez, se ele vai ler um livro, se ele vai conversar com um amigo, é do indivíduo. Eu não posso, na minha opinião, eu deveria deixar esse jovem livre. O intervalo é dele. Ele tem limite do que ele pode, tem coisa que não pode ser feita em canto nenhum, nem no intervalo, mas eu não vejo nada que justifique proibir o celular na hora de um intervalo. Agora, terminou o intervalo, vai entrar na sala de aula sem o celular. Porque eu acho que senão, a juventude tem muita energia. Então você imagina na hora do intervalo, os jovens lá com os celulares querendo. Então essa energia, ele vai descarregar em alguma coisa. Então um usa no celular, outros jogando bola. Na minha opinião, isso faz parte da liberdade individual do jovem. Eu acho que ao jovem deve ser garantida a liberdade individual dele. Se ele quiser usar um celular, ele usa o celular. Se ele quiser fazer uma outra coisa no intervalo, ele faz uma outra coisa. Na sala de aula, não. Porque é um ambiente que foi criado e pensado pela humanidade para que as pessoas possam elevar seu nível educacional de conhecimento cognitivo, sensorial e tudo mais. Então, a minha opinião no tema é governador, como você retomou essa experiência como secretário nessa área, mas como é que você vê essa parte, por exemplo, das crianças menores? Você falou dos adolescentes, mas na primeira infância e tudo, isso inclusive é uma coisa discutida pelos pais, o acesso, o uso. Tanto no jovem como nas crianças, existe um elemento muito importante que é qual é o posicionamento da família e dos pais. Porque a escola é uma educação complementar. Não é a escola definidora educacional do jovem e da criança. O ambiente fundamental de educação de uma pessoa é a família. Evidentemente, nós temos situações de famílias estruturadas e tal, e às vezes a escola praticamente substitui esse papel. Mas o comum é que a família é esse ambiente educacional. A escola complementa no sentido do conhecimento. Então, a primeira decisão é se o pai vai ou não permitir que seu filho tenha o celular. Isso é uma decisão familiar, não é da escola. Se os pais permitem e dão o celular ao seu filho, a regra da escola é: o seu filho está trazendo um celular. Na hora da sala de aula, ele não entrará. Na hora do intervalo, aí a orientação dos pais que deve definir como é que eles imaginam, como é que eles pretendem que seja a utilização do tempo do seu filho. Né? Se ele não quer, então ele não deixa o seu filho levar o celular. Se ele está deixando o filho dele levar um celular para a escola, está presumindo que ele autoriza o filho dele, na hora do intervalo, a utilizar. Então, eu acho que isso é algo muito de cada família, de cada pessoa. No que diz respeito à criança, o uso de celular, como o uso de tablet, aí, evidentemente, há um cuidado maior, porque nós sabemos de pessoas que atuam pelas redes sociais, inclusive com casos de pedofilia. Então aí tem que ter uma preocupação maior de acessos restritos, de página que precisa ter acesso restrito. Então isso é evidentemente que a escola deve ter um diálogo com as famílias, com os pais, para inclusive orientar como fazer para que a criança não tenha acesso a conteúdos indevidos. Governador, eu vou trazer um tema aqui que não entrou na campanha eleitoral e eu até estranhei, porque é um assunto que eu considero muito importante, que diz muito do que está fazendo o governo do Estado e tem muita repercussão no município. Eu queria que o senhor trouxesse informações sobre a obra do metrô, da linha 2, da linha leste do metrô. É uma obra grandiosa, é uma obra demorada naturalmente, mas a gente não sabe se está perto ou se está longe, a gente não vê a obra efetivamente, né? E pouco se fala, pouco se discute. É uma obra
grande, mas também que causa um grande transtorno, muito desconforto, até prejuízo para lojistas, etc. Me traga uma boa notícia, governador, sobre o metrô. Bem, quando eu assumi, nós tínhamos um conflito com a empresa responsável pela obra do metrô. Ela tinha solicitação de pagamento de algo que o governo não concordava e, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma queixa muito grande dos técnicos do governo do nível de andamento da obra. A minha determinação foi: façamos um cronograma, listemos o que a empresa está reclamando, o que ela tem direito, o que ela não tem direito, vamos dizer à empresa: você não tem direito. Se não tem acordo, vamos romper o contrato. Se chegamos num acordo, vamos para a segunda fase, cronograma de execução da obra. Então nós estamos nesse momento com um cronograma sendo executado, a empresa efetivamente aumentou o número de operários na obra, ela recuperou a tuneladora voltou a funcionar, nós estamos cavando a estação, estamos contratando as estações que precisam ser construídas. Então nós temos uma boa perspectiva de, na Nunes Valente e na praça ali em frente da praça da Igreja do Cristo Rei, um prazo relativamente curto, nós conseguimos tirar e liberar para a população de Fortaleza. É que agora eu não estou exatamente com prazo, esse dia eu estive com o secretário Hélio, ele me deu o prazo, mas agora me fugiu. Mas nós estamos com os prazos estabelecidos para que a gente possa liberar essas áreas. Para o seu governo ainda? É para o nosso governo ainda, uma parte dela inclusive ainda em 2025. Governador, para o seu governo ainda também, está previsto agora para novembro um processo de concessão de uma parte do terminal do Mucuripe, aqui em Fortaleza. E eu lhe pergunto qual o impacto que isso pode ter na nossa economia local. Bom, a primeira consequência... São 360 milhões, não é isso? A primeira consequência é o investimento. Nós temos um investimento importante que vai melhorar certamente o terminal. O segundo é você ter condições, porque aquele terminal ele tem um problema de calado, porque os grandes cruzeiros têm dificuldade de ali ancorar. Então, imagine que a empresa vai fazer investimento para fazer algum tipo de dragagem para favorecer que cruzeiros maiores possam ali encostar. E o que representa, portanto, maior possibilidade de chegada de turistas em Fortaleza. Então, a nossa expectativa é muito positiva para que a gente tenha, dessa maneira, mais turistas na cidade, recuperarmos índices anteriores à pandemia e, portanto, creio que vamos ter uma melhoria significativa. Bacana. Agora eu queria pedir ao Felipe aí para continuar. Uma questão que ganhou até um certo destaque ultimamente, né, nos últimos dias, até no nível nacional, foi a questão do nível de urânio no distrito de Trapiá, né, da água que chega ali ao distrito de Trapiá, que estaria acima do que é permitido pelo Ministério da Saúde. Então eu queria saber como atualmente está essa questão, né? Qual tem sido o papel do governo do estado nessa questão, e também se já tem entrado em contato com o governo federal, aí com os ministérios talvez da saúde, também o Ministério do Meio Ambiente, como tá toda essa questão da água do distrito Trapiá? Bom, a primeira participação do estado foi o estado que detectou o nível de urânio na água acima do permitido. Então, nós já podemos afirmar que está acima do nível permitido. Com essa informação, a minha determinação foi interditar imediatamente os poços. Portanto, aquela água não podia ser mais usada. E o povo estava bebendo daquela água. Consequência da segunda medida, fornecimento de água a partir do dia seguinte com carro-pipa. Quarta medida, não pode permanecer com carro-pipa por todo o tempo. Construir a adutora que vem lá do açude de Araras, tinha uma adutora a quilômetros do distrito, determinei que imediatamente que iniciasse a adutora já está concluída, nós já estamos fazendo os testes da água chegar no distrito. O distrito tem um sistema de abastecimento, então não tem mais água do poço, a água será do açude tratada chegando para o distrito. Isso é o distrito de Trapiá. Ele fica a 70 quilômetros da usina que poderá ser explorada em Santa Quitéria. Santa Quitéria, a água que abastece o município de Santa Quitéria vem do açude Edson Queiroz. Também deixar claro que o município de Santa Quitéria não tem nenhum contato com essa água que estaria... a mina, então, não afeta essa água? Aí vamos para essa parte. Eu já tinha essa opinião, mas depois da pandemia da Covid, isso é mais forte em mim. Eu sou advogado, eu nem sou físico nuclear, nem sou alguém que domine estudo de química, de qualidade de água e de solo, geólogo. Então a minha determinação foi ofício imediato, já há alguns dias, e eu fiz de caráter reservado, para não ter pânico e para tomarmos as medidas. Ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para analisarmos o distrito de Trapiá, porque a primeira informação que tem é que essa contaminação é natural pela condição geológica do solo da região.
Mas essa é a primeira opinião. Eu quero ter a certeza. E quem vai me dar essa certeza é a ciência. Não é o acho de um governador. O governador tem que ter a certeza que a ciência tem que lhe dar. 2, ampliar o raio de pesquisa. Não só no distrito, mas em outros distritos e próximos do município. E terceiro, saber se a usina sendo explorada, que tipo de reação isso pode ter, se esse solo já tem essa condição de contaminação, a usina funcionando, isto aqui aumenta o risco? A ciência tem que nos dizer isso. E a minha posição é muito clara. Eu vou seguir o que os cientistas disserem. Como teve no Brasil gente que os cientistas diziam que tinha que vacinar o povo e ele era contra vacinar, e eu sou exatamente contra isso, a minha opinião é, eu quero que os cientistas pesquisem e nos digam com segurança, tendo como prioridade a saúde do povo cearense, quais são as medidas que garantem isso e se permitem nós termos a exploração da mina. Tem um prazo para essas respostas, governador? Porque é um processo que se estende há um tempo já. E a opinião eu não pública... posso dizer o prazo, porque quem vai me dar esse prazo são os cientistas. O que eu posso dizer é que a equipe dos ministérios já está chegando com técnicos, com cientistas para poder fazer esse estudo. O primeiro da água nós fizemos, foi rápido, e agora a pesquisa que nós estamos querendo mais ampla, os ministérios já estão mandando as equipes para começarmos o trabalho. Governador, eu queria continuar ainda com o Rodrigo, para a gente já mudar de tema aqui para eleições, que é uma coisa que está todo mundo aqui meio que se coçando a falar. O governador falou aí essa questão de ciência e não ciência, aí deu a senha para a gente falar de eleições. Vamos lá, Rodrigo. Governador, nós estamos no meio do processo eleitoral ainda, que vai ser definido agora no fim da semana, né? E um dos temas que a gente repercutia muito aqui é se existia ou não existia uma falta de diálogo entre o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza na figura do então prefeito José Sarto, que é do PDT. Num eventual mandato do André Fernandes, né, o André Fernandes, candidato do PL, que concorre com o candidato do seu partido, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Como seria esse diálogo no eventual mandato do André Fernandes? Rodrigo, só um complemento. Eu gostaria só de fazer um acréscimo. E também a relação com o eventual mandato de Naumi Amorim em Caucaia. Né? Nos dois cenários, um candidato do PT concorre com o outro, né? E só para fazer um acréscimo ao que o Rodrigo falou, assim, essa questão do diálogo era uma queixa frequente do prefeito Sarto, né? Ele falou uma vez que você tinha escancarado as portas para ele, mas depois ele voltou atrás e disse que as portas não estavam tão escancaradas assim, afinal, né? Vamos por partes. Primeiro, a situação de Caucaia é distinta da situação de Fortaleza, porque em Caucaia são dois candidatos de partidos aliados. Naumi Amorim do PSD, da base do governo, Catani do PT, que é o meu candidato, mas o Naumi é da base aliada, então é uma disputa em um determinado patamar de diferença. Em Fortaleza não, é um candidato do Bolsonaro contra o candidato do nosso time, Camilo, Lula, Cid, todos juntos, buscando com as políticas públicas que nós acreditamos. Eu tenho uma convicção, eu sou governador da população. Eu não sou governador para governar para o prefeito. Eu tenho ações comuns com uma prefeitura. O prefeito doar o terreno para eu fazer uma escola de tempo integral. A escola não é para o prefeito, a escola é para a juventude, a escola é para a população daquele município. Eu tenho um mutirão de cirurgias. Em vários locais nós fizemos um convênio com municípios para poder os hospitais dos municípios que podem fazer a cirurgia das pessoas e o Estado paga a cirurgia. Então, se a prefeitura pode fazer a cirurgia, o cidadão vai fazer, a cirurgia não é para o prefeito, nem para o familiar dele, é para o cidadão que precisa da cirurgia. Então, eu tenho muita convicção de que, primeiro, eu tenho que respeitar o voto do eleitor. O eleitor é soberano. Ele vota no candidato que o governador apoia, ele vota no candidato que o governador não apoia, ele vota no candidato que nenhum nem outro, ele vota no que ele quiser. E é muito bom que seja assim, porque eu fico lembrando que no dia 8 de janeiro de 2023, o candidato André Fernandes estava em Brasília tentando dar um golpe no Brasil, para instaurar uma ditadura no Brasil. E na ditadura que houve no Brasil, o povo de Fortaleza não podia escolher o prefeito, não. Aqui, essa cidade, de 64 a 85, o governador dizia quem era o prefeito. Não era a população que escolhia o prefeito. Pois o André Fernandes estava em 8 de janeiro para instaurar um golpe, uma ditadura no Brasil. E ele vai disputar a eleição. São as contradições que cada um carrega. Mas a minha convicção é de que nós... vou dar um exemplo mais prático que já foi eleito. O prefeito de Iguatu foi eleito. Ele é um prefeito da oposição. Eu vou sentar com o prefeito de Iguatu.
eu vou fazer ações. Agora, diálogo de dois, precisa que os dois queiram. Eu já estou dizendo de antemão que eu quero. Eu quero com os 184. Porque a população precisa. Vou dar outro exemplo. O governo federal tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Nós temos um programa no estado hoje chamado Entrada à Moradia, que o governo federal, quem ganha até R$ 4.400, ele paga aluguel. Uma boa parte das pessoas. Ele pode ir na Caixa fazer um financiamento. O governo federal, o governo do presidente Lula, entra com até R$ 55 mil do valor do apartamento. E esse apartamento se dá uma entrada de 20 mil. Às vezes a pessoa não tem. O governo do estado está pagando os 20 mil. Se eu tiver um prefeito que na hora de fazer esse apartamento do Minha Casa Minha Vida no interior, vamos dar um exemplo, prefeito de Juazeiro, que é da oposição, se ele arrumar um terreno para doar para o Minha Casa Minha Vida, para nós fazer uma entrada à moradia, é evidente que eu tenho que fazer. Porque não é nem para ele, é para a população. Ah, ele vai ganhar politicamente? Então que ganhe politicamente, porque o meu compromisso é com a população. E eu não posso deixar de fazer para a população, porque é o prefeito que o povo, de maneira soberana, em urna eletrônica, escolheu o prefeito. Então eu respeito a vontade popular. E é assim que eu vou me comportar em relação ao prefeito Sarto. O prefeito Sarto, ele resolveu fazer uma estratégia. O que eu falei para ele era sincero e verdadeiro. Eu estava disposto a fazer todas as parcerias que ele quisesse. Agora, é o que eu disse, tem que ser dos dois lados. Eu estava numa reunião no governo, tinha uma pessoa do governo, que tem inclusive relacionamento próximo familiar com o Ciro, que é sogro do Ciro, faz parte do meu governo, que eu conheço desde a época que eu trabalhei com ele na prefeitura, gosto dele, é um homem sério, que é o Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, faz um favor para mim, vai na prefeitura, tu tem relação com as pessoas, porque eu quero que a gente vá fazer uma visita junto com a prefeitura, para ir lá na Lagoa de Parangaba. Porque lá nós ficamos de fazer uma obra e é junto. E eu estou disposto a fazer uma obra juntos. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu quero. Diga lá ao Sarto. Ele foi. No dia seguinte, o Sarto deu uma entrevista dizendo: o governo do estado abandonou a Lagoa da Parangaba e agora a prefeitura vai fazer. Esse prefeito quer diálogo? Eu peço uma pessoa para ir lá conversar, para a gente trabalhar junto. Ele vai na empresa criar um fato político para nos atacar, a gente querendo fazer as coisas juntos. Então, eu entendi que ele não queria diálogo. Ele queria criar factóides políticos para atacar o governo, para ser candidato a prefeito, porque ele sabia que nós íamos ter um candidato, então ele queria desgastar. O candidato seria apoiado por nós e aí, quem sabe, ele ir para o segundo turno. Parece que não deu muito certo, né? Porque tirou 11% dos votos. Eu acho que tinha dado mais certo, tinha sido mais tranquilo, entendi, governador, eu topo o acordo. Ele tinha feito a Lagoa da Parangaba, ele tivesse o acordo, nós tínhamos avançado no Mulheres Guerreiras. Ele ficou reclamando do ajuda da saúde e eu continuei bancando. O Estado do Ceará passa 72 milhões de reais por ano para o JF. Ele acha pouco. Quando eu fui da prefeitura, Roberto, para terminar isso, quando eu fui da prefeitura, sabe quanto o governo do PT da prefeitura recebia do Estado? 400 mil por ano. Ele recebe 72 milhões por ano. E ele acha reclamar. Além disso, tem o Hospital do Cariri funcionando 100%. Nós colocamos para funcionar 100% o Hospital do Vale do Jaguaribe, inclusive com o tratamento do câncer. Nós colocamos para funcionar 100% o Hospital do Quixaramubim, inclusive com o tratamento do câncer. Vou colocar o tratamento do câncer agora em Crateús, como eu disse que faria na campanha, eu disse que faria tratamento do câncer no interior. Essa população não vem mais para Fortaleza. Quem leva uma queda de moto, quem por acaso se envolve num problema e leva uma queda ou tem um tiro, essa pessoa não vem mais para o JF, não. A cirurgia dela é feita no Hospital do Vale do Jaguaribe. A cirurgia dela é feita no Hospital do Sertão Central. E ele ainda recebe 72 milhões de reais. Então, e achar que isso não é ajuda, eu me perdoo. Eu acho que é uma ingratidão sem limite. O senhor foi contemporâneo do prefeito Sarto na Assembleia Legislativa. Ele, deputado do PDT, o senhor, deputado do PT. Como era a relação dos parlamentares naquela instância? Ótima. E eu quero dizer que eu sou grato ao então presidente Sarto quando presidente da Assembleia. Eu costumo muito, Roberto, eu peço muito a Deus, me manter humilde e tentar ser justo. Então, se eu tenho uma divergência com o Sarto agora, eu não vou retirar do Sarto aquilo que ele já fez de bom. Então, ele para mim, foi um bom presidente da Assembleia. Não acho que ele foi bom prefeito. Acho que ele acabou indo por um caminho de raiva que o Ciro e o Roberto Cláudio ficaram e puxaram o Sarto para isso. É a minha opinião.
mas ele foi um deputado, ele estava meio cansado, para falar a verdade, ele já estava no 6º, 7º mandato, ele já estava meio cansado do mandato de deputado. Quando ele virou presidente, ele animou mais, a oportunidade de ser prefeito o animou mais, mas demonstrou-se depois que ele estava realmente já um pouco cansado dos processos políticos. E se tem uma coisa que eu era... às vezes a gente brinca assim, eu não sou de apostar não, mas a gente brinca de fazer aposta assim com os amigos, né? Seja no futebol, alguma coisa. Eu diria que se uma pessoa me perguntasse se o deputado Sarto iria para uma campanha eleitoral botando um óculos Juliette e fazendo o meme que ele fez, eu era capaz de apostar muita coisa e perder. Porque eu diria que era impossível dele fazer aquilo. Porque não tem nada a ver com a pessoa dele, com a personalidade dele, e acho que ele cometeu uma bobagem, porque se tem uma coisa que a população percebe, é se você está sendo você. É se você está criando um personagem, ou se você está sendo sincero e franco com as pessoas, se você tem compromisso com o que você está dizendo, e ficou muito evidente que era um personagem, né? A política O bolsonarismo, o senhor apostaria também que ele não faria? Essa decepção é maior. Porque a outra pode ser alguém ser fisgado por uma ideia de um marqueteiro, está ali numa situação eleitoral difícil e acha que isso pode solucionar. A do bolsonarismo, não. Porque nós sabemos o que é o bolsonarismo. Eu tenho usado o seguinte exemplo. Imagine 2021, ápice da pandemia, e eu tive perda de 50% do meu pulmão. Eu sei o que foi a pandemia e a população sabe. Eu fiquei internado. Imagine um presidente da República que era contra a vacina. Agora imagine o Camilo brigando por vacina e um prefeito que fosse contra vacinar. Como é que teria sido? Imagine o André Fernandes, prefeito de Fortaleza, o Bolsonaro contra vacinar, o Camilo querendo vacinar e o prefeito André Fernandes contra a vacina. Como teria sido? Na minha opinião, um desastre. E é por isso que esse desastre deve ser evitado em Fortaleza. E o Roberto Cláudio, e o Sarto, e o Ciro sabem disso. Eles sabem que o André Fernandes fez campanha de rua contra a vacina. Ele era da turma que saía espalhando coisas para Zap, para rede social, que a vacina ia dar câncer, que a vacina podia matar alguém, que aquilo era uma invenção da China para dominar o mundo, e que a pessoa tivesse muito cuidado, não tomasse a vacina não. Ele dizendo, André Fernandes dizia, não me vacinei e não vou me vacinar. Você já pensou que era um prefeito de Fortaleza dizendo assim, povo de Fortaleza, não se vacine, eu não me vacinei e não vou me vacinar. E o Camilo brigando para vacinar as pessoas, lutando para vacinar as pessoas. Como é que seria o desastre? O presidente da República de então disse, né? Eu penso, isso para mim é muito mais decepcionante, porque isso é a vida das pessoas. O que é que eu fico a imaginar? Primeiro, a gente, quando vai tomar decisões na vida, a gente fica numa dúvida. Se isso aqui racionalmente é o melhor para mim, e às vezes o coração está pedindo outra coisa. Aí você fica em dúvida, o coração e a razão. Mas o caso do Roberto Cláudio com o Sarto e o Ciro, esqueceu o coração, esqueceu a cabeça e decidiu com o fígado. E fígado costuma oferecer veneno. E o veneno é o bolsonarismo. Como que o senhor e é isso que eles estão fazendo com o povo de Fortaleza, oferecendo ao povo de Fortaleza uma opinião que é um veneno para piorar a vida do povo que eles sabem. Eu teria outra posição se o André Fernandes fosse uma pessoa que não foi deputado, que acaba de votar no Congresso. Olha, mulher trabalhando 8 horas, fazendo a mesma coisa que um homem, que também trabalha 8 horas, ela tem que ganhar igual. Ele vai lá e vota contra. Eles sabem disso. É o cara que olha para um vídeo e diz assim, não, no Brasil, fico falando de feminicídio, e aí fico falando que mata muita mulher. Ah, mas mata muito homem também. Ele trata igual. Trata igual alguém, um homem que vai matar a mulher porque a mulher não quis mais o relacionamento. O sujeito vai lá e tira a vida da mulher, para ele é igual a 2 traficantes que trocaram o tiro e um matou o outro. Esse é o prefeito que o Roberto Cláudio empresta apoio. Para mim a decepção é muito grande. Mas eu acho que pior para ele não é a minha decepção. Porque a minha é até esperada. Decepção grande é do eleitor dele, que imaginava o Roberto Cláudio ser um outro tipo de político. E como que o senhor viu nesse ponto os posicionamentos tanto do Lupe como do André Figueiredo, que aí foram na contramão desse PDT Fortaleza, né? E botaram meio que uma linha ali de onde o partido está, de fato, ou parece estar, ou espera estar. Só completando, governador, o senhor acredita que pode ser um indicativo de um novo racha no PDT? Eu acho que é um indicativo e acho que tem a ver com coerência.
Veja, eu estou no PT desde meus 16 anos de idade. Eu fiz a campanha do Lula de 89. Quem é da minha geração sabe a disputa dura que teve entre o Lula e o Brizola em 89. Nós somos do mesmo campo, no sentido do quem é progressista na sociedade. Mas tem alguém que é progressista que é do PT, tem alguém que é progressista que é do PDT, tem alguém que é progressista do PCdoB ou do PSB. Ou seja, nós somos de partidos distintos, mas nós temos uma certa comunhão de ideias, de preocupação com a escola pública, com a saúde pública, com o salário do trabalhador, dos trabalhadores ganharem mais, melhorarem sua vida, a habitação, o meio ambiente, superar determinados preconceitos. Esse é um campo político. Existe outro campo político. Vamos pegar 89. 89 éramos nós, com o Brizola e o Collor. O que é que o Brizola fez em 89? E olha que a briga entre o Lula e o Brizola foi duríssima. O Brizola foi lá e apoiou o Lula. O que é que nós fizemos em 2020? E esse que está lhe falando. Em 2020, o segundo turno foi entre Sarto e Wagner, que estava abraçado com o Bolsonaro. E olha que nós era oposição. O grupo do Roberto, do Ciro, me derrotou em 2012 para prefeito. Nos derrotou em 2016. Eles fizeram um ataque à campanha da Luiziane e depois em 2020 a campanha do Sarto, para tentar acabar com a nossa candidata. Mesmo com todos os ataques que o Sarto tinha feito à nossa candidata, nós fomos votar no Sarto no segundo turno. Porque nós temos a compreensão de que é que significa um prefeito do Bolsonaro em Fortaleza. O Roberto não teve a mesma grandeza. E por mais que ele tenha perdido a eleição no primeiro turno para governador, nós não deixamos de ser de um mesmo campo mais geral. Agora, eu, infelizmente, pela minha vivência política, eu realmente acho que o pensamento que o Roberto Cláudio tem, além do fígado, é o raciocínio de que, se o candidato do PT ganha a prefeitura, não apoia ele para governador. E ele está na expectativa de que o André prefeito pode apoiar ele para governador. Ou seja, é só um cálculo de poder. Eu lamento muito, porque o Roberto Cláudio, como gestor, demonstrou preocupações muito melhores do que essa que ele apresenta na eleição aqui de Fortaleza nesse momento. Governador, eu queria falar um pouco agora sobre a reta final da campanha. Pode ser, Delano? Vai. Começou. Falar um pouco da reta final da campanha para a Prefeitura de Fortaleza nesse segundo turno, né? Porque nós temos uma polarização, o Evandro é o candidato apoiado pelo presidente Lula e o André Fernandes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas campanhas, né, nós temos visto o Evandro em suas propagandas também evidenciando isso, que ele é o candidato do Lula, e do outro lado o André Fernandes meio que tentando se desvencilhar um pouco, talvez com receio de uma rejeição do Bolsonaro em Fortaleza, né? Um pouco não, 100%. Exato. Então eu queria saber com o senhor, né, o que o senhor defende para essa reta final agora da campanha. Se o senhor acredita que essa estratégia da polarização continua sendo a melhor estratégia, porque, por exemplo, nós vimos o senador Cid Gomes, que é também uma grande liderança desse grupo, falando que Lula já deu o que tinha que dar, Bolsonaro também já deu o que tinha que dar. E agora o momento para tentar pegar esse eleitorado que não se enquadre em um desses dois polos, né? Como o senhor vê toda essa questão? Eu vejo um pouquinho diferente do como o Cid vê. Porque quando a gente fala o candidato do Lula, isso pode parecer à primeira vista que é o candidato que a pessoa Lula apoia. Mas o eleitor sabe que não é só isso. Porque o Lula não é mais só a pessoa dele. O Lula representa um conjunto de ideias, de projetos da sociedade. Quando o cidadão pensa no Lula, ele lembra do Bolsa Família. Quando o cidadão pensa no Lula, ele lembra do Minha Casa Minha Vida. Quando o cidadão pensa no Lula, ele pensa no Mais Médicos. Não é porque ele pensa, porque ele imagina, é porque ele vivencia. O Lula acaba de entregar 2.000 unidades habitacionais conosco lá no Zé Walter, na cidade de Jardim. 4 anos parada no governo Bolsonaro, esperando uma tal de Casa Verde e Amarela que o André Fernandes defendia, e eu pergunto a ele qual foi a casa que o presidente dele entregou, e ele entregou como deputado. Uma. Eu nem peço 2. Diga um apartamento que em 4 anos... E olhe que a obra já estava avançada. A obra avançada, eles não conseguiram terminar. Desde que a Dilma saiu, o governo que veio, o governo do Bolsonaro, passou 4 anos, ele não conseguiu terminar um apartamento. O Lula entrou em 1 ano e meio, nós terminamos 2.000. Ele colocou 81 milhões, o governo do estado colocou 17 milhões e nós terminamos 2.000 unidades e entregamos. Então, a população sabe disso. Então, na minha opinião, quando nós falamos o candidato do Lula, do Camilo, o que é o Camilo?
não é só a pessoa do Camilo, expressa a responsabilidade e o carinho que o Camilo teve quando cuidou da pandemia do povo do Ceará. Quando foi lá comprar um prédio que era para ser um hospital, mas nunca foi, e ele foi lá e desapropriou o hospital, pagou o hospital, colocou 200 leitos para funcionar, para salvar a vida do povo. Onde é que estava o deputado Evandro Leitão? Ao lado do Camilo, defendendo a aquisição do hospital e os leitos para a Covid. Onde estava o deputado André Fernandes? O deputado André Fernandes, não é o adolescente não. O deputado André Fernandes estava do outro lado, atacando o Camilo, porque o Camilo tinha tomado um hospital de um particular. Ele não tinha tomado, ele tinha desapropriado um hospital que não funcionava e abriu os leitos para salvar a vida do povo. Essas são as diferenças. O nosso candidato Evandro é defensor do programa Mais Médicos. O que é o programa Mais Médicos? O governo federal abre um cadastro para que médicos brasileiros, lá atrás teve uma polêmica por causa de Cuba, hoje 99,9% dos médicos são brasileiros. Para quê? Não tem médico no Conjunto Palmeira, lá no posto de saúde. Não tem médico no Zé Walter, no posto de saúde. Não tem médico no posto de saúde do Janguru Sul. Ok, não tem médico. O governo federal, médico, se você topar e trabalhar no Conjunto Palmeira, no posto de saúde, nós vamos pagar seu salário. O médico se cadastra, vai para o posto de saúde. Quem é que cadastra os postos de saúde? A prefeitura. O Lula propôs isso. Qual foi a posição do André Fernandes? Votou contra. Ele é contra o Mais Médicos. Como é que esse deputado, virando prefeito, eu acredito que ele vai querer botar médico no posto de saúde, se como deputado ele votou contra o Mais Médicos? O Evandro é a favor. Então, é isso que expressa o que é o candidato do time do Lula, Camilo Elmano, e o que é o candidato do Bolsonaro. O que o senador Cid, penso eu, está falando, é de que talvez nós devemos falar mais dessas questões práticas, de exemplificação do que são os projetos, do que apenas o nome. Mas a minha diferença com ele, nessa questão de interpretação política, é que eu acho que o nosso povo já faz essa associação. O nosso povo não vê o Lula apenas como pessoa, porque o nosso povo vivenciou e vivencia o Lula como presidente. Ele sabe que quando o Lula está lá, determinadas coisas acontecem. Quando o Lula não esteve lá, outras coisas é que aconteceram em prejuízo do povo. Então eu acho que é o contrário, nós devemos intensificar a polarização, não de pessoas, Lula-Bolsonaro, mas o projeto que o Bolsonaro representa, o projeto que este grupo representa. Lula, Camilo, Cid, Elmano, Evandro Leitão, Luiziane e outras pessoas. Eu acho que nós estamos nisso por um conjunto de propostas que nós acreditamos. Governador, o senhor citou a deputada ex-prefeita Luiziane em 2 ou 3 ocasiões agora, e gerou muito incômodo dentro do partido a ausência dela em uma parte muito grande da campanha do Evandro, sob o argumento de que estava coordenando a campanha do Catanho em Caucaia. O senhor se coloca entre os incomodados ou o senhor compreende essa ausência da deputada Luiziane na campanha do Evandro? A Luiziane esteve no palanque do comício, né, com o presidente Lula, e depois daí não mais apareceu. Ela não conseguiu 5 minutos para gravar um videozinho bem rápido. Eu estou entre aqueles que respeito tanto a nossa companheira Luiziane, que eu acho que nós vamos depois sentar para fazer a avaliação após a eleição. Eu acho que é o que eu posso nesse momento colocar. Fiquei muito satisfeito dela estar no comício com o Lula, porque ela tem uma energia de animar a nossa militância, que nós estamos vendo um efeito importante. Não é claro que não só pela participação dela, mas a participação dela ajuda muito o ânimo da nossa militância. Agora, o grau de participação dela, seja aqui, seja também em Caucaia, é o para nós avaliarmos depois da eleição, porque agora nós temos que nos concentrar em conversar com o nosso povo, em animar a nossa militância. Eu quero aqui, publicamente, agradecer a militância do PT. Com um detalhe, Roberto, nós chegamos numa fase da campanha que o eleitorado do PT, na minha opinião, está votando no Evandro. Esse eleitorado do petista já está votando no Evandro, pelo que nós estamos visto de pesquisa. O eleitor que nós estamos disputando é um eleitor que ele é um eleitor de centro. Ele é um eleitor que pode votar num candidato da esquerda como num candidato da direita. Eu espero que ele não vote num candidato da extrema direita. Lembrando que em 2022 o Bolsonaro tirou em Fortaleza 42% dos votos. É mais ou menos parecido com o que o André tem apresentado nas pesquisas. Então, se nós olharmos, nós tiramos 34,5% no primeiro turno. O candidato André Fernandes tirou 40% dos votos. Se o Instituto de Pesquisa sério que se apresenta na cidade estão corretos,
45 a 45, ou 43 a 43, significa que ele subiu 3 ou 5% e nós crescemos 8 ou 10%. Então nós crescemos praticamente o dobro do que ele cresceu no segundo turno. Então nós estamos numa perspectiva de sentido de campanha, de construção de uma vitória. Mas vitória exige pelo menos 3 coisas: humildade, conversa com as pessoas e pedir o voto, explicando o que é cada candidato, e não parar até a última hora. Isso é o que constrói uma vitória de uma eleição. Então, nós estamos muito animados, estamos muito confiantes que Fortaleza, no domingo, vai dizer não ao bolsonarismo e sim a um projeto popular que se preocupa com os mais pobres. O eleitor de centro, ele pode ser classificado como o eleitor evangélico, com um pé nas igrejas. Eu lhe pergunto isso em razão da sanção do projeto pelo senhor da Bíblia nas escolas. Né? Esse eleitor, ele se deixa encantar ou ele está satisfeito por essa decisão de permitir a Bíblia ou de disponibilizar a Bíblia na escola? Você colocou 2 assuntos ou 3 ao mesmo tempo na mesma reflexão. Primeiro, eu acho que nós da esquerda devemos nos colocar como missão a abrir diálogo com o setor evangélico do Brasil e da sociedade. Não por causa de uma eleição, que não pode ser momentâneo. Se estabeleceu muitos preconceitos da nossa parte, de gente do nosso time, como também muito preconceito do lado de evangélicos. E eu sou da opinião de que cristão, evangélico ou católico, tem ele de esquerda, de centro e de direita. Ninguém, para ser cristão, tem que ser de ideologia A, B ou C. Ele tem uma determinada fé. E de outras religiões, a mesma coisa. Mas se estabeleceu, eu diria que hoje o eleitor evangélico, ele tem uma tendência hoje majoritária de direita e não de centro. É como eu vejo a realidade hoje. Mas com possibilidade de nós dialogarmos e discutirmos. Do ponto de vista eleitoral imediato, e a questão, voltando à questão da Bíblia, eu não consigo entender certas polêmicas. Porque a escola pública do ensino médio, 15, 16, 17 anos, na biblioteca da escola, tem obra de Zé de Alencar, tem obra de literatura, tem obra de história, tem obra de geografia, tem obra de português, tem obra de matemática. Tem romance. Qual é o mal que tem uma biblioteca ter uma Bíblia? Nós não estamos dizendo que a pessoa está obrigada, se entrar na biblioteca, ter que ler a Bíblia, não. Nós apenas estamos dizendo que se ela entrar na biblioteca e ela quiser ler uma Bíblia, lá terá uma Bíblia. Aí a pessoa diz, não, mas tem outras religiões. Pois tenhamos livros de outras religiões. Porque a religião ou uma obra religiosa também é uma obra literária. E as pessoas têm o direito de ter. Eu tenho vontade, eu queria muito ler o Alcorão. Pois deve ter um Alcorão na biblioteca. Isso não faz mal nenhum, não é para obrigar ninguém, não é para doutrinar ninguém. Agora, se eu tenho uma sociedade, no caso do Ceará, que mais de 90% do povo é cristão, eu achar que tem algum erro, tem uma biblioteca, tem uma Bíblia na biblioteca, me perdoe. É errado não ter tal livro na biblioteca. É errado para essa pessoa pensar isso. Porque nós não somos um povo europeu. O povo europeu, de 40% a 50%, em alguns países mais, é ateu. Eu não sou governante do povo alemão. Eu não sou governante do povo inglês. Eu sou governante do povo cearense, que 95% dele é cristão e outra parte ainda tem outras religiões. Então, ateu no Ceará deve ter 1 ou 2%. E eu sou governante dessa maioria. Então, nós não queremos doutrinar ninguém. Agora, o que nós não podemos é o que eu digo do preconceito. Porque tem gente que questiona a Bíblia por preconceito, como se religião não pudesse ser algo visto como algo muito positivo. Questão de tolerância, né? A questão da tolerância. Então, eu não enviei o projeto de lei para a Assembleia por um motivo, só esse motivo, porque eu não quero que as pessoas achem que nós vamos colocar a Bíblia na biblioteca das escolas estaduais por uma questão de eleição. Eu quero deixar passar a eleição, e quando passar a eleição, eu vou mandar para a Assembleia o projeto de lei que vai colocar a Bíblia na escola. E eu nem preciso do projeto de lei. Na verdade, eu podia licitar e colocar, mas eu quero fazer a marcação política, para que a gente deixe muito claro o respeito que nosso governo tem, que eu tenho, pela religiosidade do nosso povo, que eu considero positiva. Ai da sociedade brasileira se não tivesse o povo religioso que tem.
como freio, como bom conselho. Eu só vejo bons conselhos nas igrejas. É não pecar, é não cometer erro, é se dedicar ao próximo, é ter um coração bom para os mais humildes, é estar ao lado dos mais fracos. Isso é o ensinamento que eu aprendi na Igreja Católica. Eu estou na política por ensinamento religioso também. Então eu vejo de maneira muito positiva. E nós vamos ter Bíblia nas escolas porque considero algo positivo para a sociedade. É para ter na escola, mas é para ter na biblioteca estadual. Porque é um direito das pessoas que, de repente, pode não poder comprar uma Bíblia, mas pode querer ler a Bíblia. Como pode não poder comprar uma obra literária e vão na biblioteca e pegam o livro para ler a obra literária. Eu acho que é assim que as coisas devem ser, com tranquilidade, sem polêmica, onde eu penso eu não precisaria. Governador, eu queria agradecer sua participação aqui em nome do Grupo Opinião e dos nossos leitores, da nossa audiência e tudo, né? E em nome aqui dos colegas. Eu que quero agradecer, parabenizar aqui pelos questionamentos, dizer que estou à disposição e quero parabenizar o Grupo Opinião pelo jornal, pela TV, pela atuação nas suas publicações em redes sociais e dizer que estamos absolutamente à disposição para prestar contas, porque se tem uma coisa que eu tenho absoluta convicção é que eu sou um servidor público que tenho que prestar contas ao povo cearense, porque é ele com seu suor sagrado que paga do salário do governador ao dinheiro da estrada, ao dinheiro da escola, ao dinheiro do hospital. Ele é o nosso patrão. Obrigado. Esse foi o Questão de Opinião especial com o governador do estado, Elmano de Freitas, e a gente se encontra na próxima com mais discussões sobre o Ceará.